Olá, sexto ano. Acredito que vocês já acordaram, tomaram aquele cafezinho gostoso que a mãe, a responsável ou o responsável preparou para você. Ou de repente, quem sabe, vocês são tão inteligentes que pode ter sido até você mesmo. Então, já estão aí despertados. Vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a Adriana Maria, este é o meu sinal. E estou aqui, como sempre, nunca sozinha. Porque trabalhar em equipe é maravilhoso. Então, seja na equipe família, equipe do trabalho. Então, pessoal, vamos pensando sobre isso, pensando no outro, pensando em nós mesmos. E eu tenho o privilégio de ter comigo Gisela, nossa intérprete, que torna esta aula muito mais acessível. Tenho a professora Viviane, que vai dar um alô daqui a pouco para vocês. Está aqui a postos no chat para interagir com vocês e comigo aqui. Então, ter Viviane todos os dias aqui comigo é sempre um privilégio. Tenho também Camille Borba e Carla, que vocês também já viram aqui no chat do sexto ano. Então, vamos lá? Nosso tema de hoje é poema, segunda aula de poema. Então, vamos trabalhar, não é? Continuar aí trabalhando a leitura. A leitura é muito importante na nossa vida, ela nos faz avançar no crescimento, não é? De novas palavras no nosso vocabulário, ela nos ajuda na escrita. Então, vamos juntos a mais uma aula? Pois é, acorda aí, Marília, Eduarda, Sabino, Viviane. Quando eu falo Viviane, aí Viviane aqui, Viviane Santos, professora, diz assim, sou eu, estou aqui acordada. Mas aí sabemos que temos Viviane aí como aluna também, não é? Temos Pedrinho, temos João, Tiago, Felipe. Se eu for falar aqui Felipe, temos vários nomes maravilhosos, lindos aqui. Seu nome é a sua identificação. Pois é, então ame o seu nome, por isso que eu estou falando vários nomes, porque o nosso nome tem muito a ver conosco. Então vamos lá, mas não é sobre nome que eu vou falar sobre poema hoje. Então, a nossa aula, como sempre, tem um objetivo, e o objetivo da nossa aula é ler e sensibilizar com a leitura de textos literários. Então, na aula anterior, eu trabalhei os poemas, não é? Haikai, aqueles poemas curtos. Hoje eu venho com outra modalidade de textos literários. O outro objetivo é identificar a estrutura e elementos narrativa em poesia de cordel. Eu trago para vocês hoje a literatura, o texto literário, não é, de cordel, poema de cordel. Olha, pessoal, esse gênero é muito importante aqui na nossa cultura nordestina. Então, vamos trabalhar nesta aula este gênero, não é, literário, e esse tipo de poema que talvez, eu não sei como anda aí, não é, os seus relacionamentos, se dentro dos seus relacionamentos com adultos ou pessoas da sua idade ou dentro da sua sala de aula, você consegue ainda ouvir alguém, não é, declamar um cordel. Eu tive esse privilégio na minha infância e é bem gostoso ouvir um poema de cordel. Então, vamos ler um poema? O poema que eu trago não é um poema assim tão feliz, mas é um poema que devemos ler e pensar, não é, sobre ele. Retrata a seca do Ceará, não é, de Leandro Gomes de Barros. Vocês sabem quem foi Leandro Gomes de Barros? Leandro Gomes de Barros foi um dos cordelistas, não é? Acho que um dos primeiros cordelistas aqui no Nordeste. E ele nasceu lá em Pombal, uma cidade, não é, simples, não é, conhecida, que saíram outros artistas de lá, né, lá do estado da Paraíba. Então, Leandro Gomes de Barros, ele foi esse cordelista que marcou a história desse gênero literário.
E aí, dia 19 de novembro, é considerado o Dia do Cordelista, porque Leandro Gomes de Barros nasceu neste dia. Então, ele tornou, não é, esse universo do cordel literário, né, bem importante aqui no Nordeste. Mas antes de começar a ler, professora Viviane vai dar um alô para vocês aí com esse jeito carinhoso dela, todo esse carisma. Ela tem que fazer isso. Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Eu tô aqui já no chat, prontinha para conversar com vocês. Na verdade, já estamos conversando, né? A gente já tem aqui os alunos interagindo com a gente, sabendo que tá assistindo nossa aula. A Mirelle também, então tá todo mundo ligadinho para aprender um pouquinho sobre a Marielle, desculpa, não é Mirelle. Para aprender um pouquinho sobre a literatura de cordel, que é muito da nossa terra, né, professora Adriana? Sim. É muito popular no Nordeste, e aí se tornou uma representação literária muito forte a partir do século XX, ali na década de 30, 60, Sim. e até hoje no arredopé. A gente adora Verdade. consumir cordel. Ó, Sabino está dizendo que inclusive já viu alguns. Muito bom, Sabino, né? Se você Massa. tiver um favorito, coloca aqui no chat pra gente ler junto, tá? Eu também tenho vários que eu Sim. gosto bastante, né? Entre deles, a gente tem cordelistas muito famosos, como Guimarães Rosa, Ariano Suassuna, o próprio Leandro Gomes de Barros, né? Então, é uma história muito vasta, que vale a pena ser lida, né? Porque os temas são os mais diversos possíveis. A gente vai olhar na aula, né? A professora Adriana vai contar uns cordéis para vocês e a gente vai debatendo um pouquinho sobre eles, né, professora? Sim, Viviane. Então, Marielle, né? Isso, e Marielle, Sabino. Sabino, um beijão para vocês. É uma alegria ter vocês aqui no chat, tá? Vamos interagindo juntos. Então, Leandro Gomes de Barros, ele nasceu lá em 1865, morreu em 1918 com 52 anos, aqui em Recife. Então, vocês percebem que a literatura de cordel, ela é muito importante na história também da alfabetização. Então, começou lá com os trovadores, eles cantavam os cordéis pela cidade, e aí as pessoas iam ouvindo, iam lendo, esses cordéis iam sendo imprimidos, não é? Com o surgimento da prensa. E com isso, chegava aquelas populações de baixa renda, e eles iam aprendendo a ler e a escrever através do cordel. Então, é muito importante, não é? A leitura na nossa vida. Então, vamos lá. Esse cordel, não é? Percebam a estrutura, não é? Desse cordel. Seca as terras, as folhas caem, morre o gado, sai o povo, o vento varre a campina, rebenta a seca de novo. 5, 6 mil imigrantes, flagelados, retirantes. Vagam mendigando pão, acabam-se os animais, ficando limpo os currais onde houve a criação. Não se vê uma folha verde, nem todo aquele sertão, em todo aquele sertão. Não se vê uma folha verde em todo aquele sertão. Não há um ente daqueles que mostre satisfação. Os touros que nas fazendas entravam em lutas tremendas, hoje nem vão mais ao campo. É um sítio de amarguras, nem mais nas noites escuras lampeja um só pirilampo. Então, vocês percebem que nesse poema, não é? Eu ainda trago esse poema, vocês percebem que é contada uma história, não é? Nesse poema de verdadeira desolação, não é? Essa palavra aqui, ente, quando se fala assim, não há um ente que daqueles que mostram satisfação, quer dizer, não há uma família daqueles que moravam ali no sertão, que estavam felizes, que estavam bem, porque a seca, ela traz desolação, tristeza, fome, desemprego, não é? Então, todo tipo de
catástrofe, seja chuva ou seja seca, não é, de reação da natureza, vai causar algumas situações difíceis. Então, nós vemos aí a seca no estado do Ceará, não é? Leandro Gomes de Barros, ele faz essa menção a esta situação, a essa crise naquela época, né, naquele tempo, e que acontece também nos dias de hoje. Então, vamos seguindo. Há palavras no poema que você não conhece? Então, se sim, procure aí no dicionário seus significados e anote no seu caderno ou comente no chat aí com a professora Viviane, tá? Qual o significado dessas palavras? Eu selecionei duas, porque eu não sei se vocês estão assim habituados com essa palavra, não é? Lampeja, não é? Então, lampeja é brilhar rápido, não é? E pirilampo se refere, não é? Significa vagalumes. Eu não sei quantos de vocês já foram a um sítio à noite onde não há energia elétrica. Né? Na energia elétrica nós não conseguimos ver a luz de um vagalume, mas é muito lindo. Eu tive esse privilégio na infância, né, de morar no sítio, e é tão lindo quando você chega, não é, à beira do rio, ou à noite você está debaixo da árvore e você vê luzes, pingo de luzes, não é, brilhando. Então os vagalumes, não é, existem quando há uma natureza viva, não é? Onde há folhas verdes. Não é? E na seca, nem o pirilampo acende as suas luzes. Então, o poema fala disso. Então, qual o cenário que se passa ao cordel? Vocês conseguem aí, não é, perceber dentro dessa estrutura contada por Leandro, que o cenário é de desolação e seca. Quais as características desse lugar? Quando eu trago para vocês, né, os currais ali seco, não é, a terra sem nenhuma folha verde, e aí vocês percebem que ele vai contando que as folhas caem, a terra, não é, está seca. Então ele vai contando, os gados já não têm, estão tão magros que eles não conseguem nem brigar entre si. Então toda essa realidade é de realmente uma desolação intensa. Que acontecimento é abordado pela voz do poema? Que voz é essa? De que forma, quando não estamos lendo, prestando atenção, temos que parar e ler novamente, tá, pessoal? Não tem nada errado nisso. De que forma esse acontecimento é contado? Em forma de cordel, não é? Então, o texto literário que estamos trabalhando hoje é cordel. Há um uso de ritmo ou rima? O que é que vocês acham? Quando eu li esse cordel, vocês perceberam que eu estava usando o ritmo, ou apenas li, ou tinha rima nas palavras? Então, observe as rimas nessa estrofe aí. Eu trouxe essa estrofe aí para vocês perceberem, não é? Vagam mendigando o pão, acabam-se os animais, ficando limpos os currais, onde houve a criação. Então, vocês percebem aí a palavra pão combinando com criação, animais com currais. Então, dentro dessa estrutura do cordel, existe, não é, a rima bem presente e interagindo nessas estrofes. Então, quais são as consequências da seca retratada no cordel? E aí, não é, hora de comentário no chat. Vocês gostariam de falar alguma coisa aí? Comenta aí com a professora Viviane. Falaram alguma coisa, Viviane? Eu perguntei aqui, eu estou comentando com eles, Sim. que é sobre essa necessidade rimada que o cordel tem, né? Eu gosto muito da imagem do seu cordel que você trouxe, que é ficaram limpos os currais onde houve criação.
E é uma forma muito, acho que eufemista e Sim. bonita de dizer que o gado morreu, Sim, né? No fundo, a seca, ela acaba não dando condições de que as pessoas fiquem lá no sertão e que o gado, consequentemente, não consiga sobreviver, né? É claro que hoje em dia a gente já tem tecnologia, a gente já tem formas de fazer transposições de águas de rio, né? De levar água para essas plantações, para que o solo não se torne completamente infrutífero, né? A gente já tem sim, condições de fazer isso, mas nem sempre é uma realidade que acaba acontecendo, né? Por inúmeros fatores. sim, Então, é importante que alguém continue denunciando essa realidade, que alguém precisa sim, falar desses temas, né? Porque senão a gente fica aqui nos verdade. centros urbanos, E eles aproveitando esquecidos, e né? eles esquecidos, né? E eles fazem parte do nosso povo. Pois é, Então, Viviane, abandoná-los é abandonar a si mesmo também, né? verdade. Então, muito bom, professora. Gostei bastante do cordel. Então é isso aí, minha gente. Então a gente tem que falar sobre isso porque realmente, não é, os sertanejos, eles não podem serem esquecidos. Nunca eles devem ser esquecidos. Então vamos ler mais um cordel e identificar os elementos estruturais do texto, como o personagem, não é? No foco, o foco narrativo do cordel em si. Vamos lá. E esse agora vem o casamento do bode e da raposa, de José Bernardo da Silva. E diz assim: eu ouço os velhos dizerem que os bichos da antiguidade falavam como falamos e tinham civilidade. Nesse tempo até os bichos casavam por amizades. Nesse tempo o mestre bode lia, escrevia e contava. O cavalo era escrivão, o cachorro advogava e o carneiro era copeiro e o jabuti desenhava. Afinal, todos os bichos daquele tempo passado eram como os homens de hoje. O bode, como doutor de alta capacidade, namorou-se da raposa, consagrou-se grande amizade, lhe prometendo mais logo fazer-lhe a felicidade. Faz um barulho medonho, como chocalho de cobra, é o rangido dos dentes, da energia que sobra. Limpa o nariz com a língua, dança fazendo manobra. Então, vocês percebem que esse poema de cordel já tem outra estrutura. E aí fala, não é? Dos bichos. E aí eu coloco para vocês agora o narrador ou o eu lírico do cordel. Participa da história ou apenas observa? Vamos analisar um verso que comprova a resposta. Então, percebam aí que estamos falando, está sendo contado, mas tem alguém, um narrador por trás dessa história. Tem um eu lírico. E quem é o eu lírico? É aquela voz colocada pelo autor, não é? Do poema, aquele personagem criado para interagir na história. Então vamos lá. Leia observando a ação do eu lírico agora. Não é? Tela cheia, por favor, Billy. Eu ouço os velhos dizerem, não é? É a voz do eu lírico aí. Que os bichos da antiguidade falavam como falamos e tinham civilidade. Nesse tempo até os bichos casavam por amizade. Então, quem são as personagens do cordel? Quais são as ocupações, não é, de cada uma delas? Então, vamos observar, não é? Nós temos aqui o mestre burro que lia, escrevia e contava. O cavalo era escrivão, o cachorro advogava e o carneiro era copeiro e o jabuti desenhava. Então, nós vemos aí, não é, os animais e tem as funções deles. Vamos fazer uma breve análise aí morfológica, né? Vamos analisar morfologicamente esse verso para perceber aí, né, duas classes gramaticais. Estamos revisando, nivelando o conteúdo. Então, burro, cavalo, cachorro, carneiro, jabuti
são nomes dados aos animais. Então, eles se encaixam aí na classe gramatical substantivo. Nós temos aí o U, não é? O O aí, o cavalo, o burro, o cachorro, o carneiro, que é artigo. Temos aí também verbos, não é? Como contava, escrevia, lia. E aí nós temos aí também, não é? As funções deles, que é o adjetivo. O burro era mestre, o cavalo escrivão, não é? Advogava, era a função aí, não era? O cachorro era o advogado, não é? Então, o copeiro, o jabuti desenhava. Então, é interessante. Por que eu trago isso? Porque é interessante estarmos praticando, não é? Em todo o tempo, a leitura e observando essa função de cada palavra dentro da estrutura da frase, da oração, ok? Qual o enredo do cordel e o que acontece nessa história? Então, pensando que os animais são as personagens, né, os personagens do cordel, você acha que essa história é real? E aí? Agora chega o momento de vocês. Então, pensem aí, qual cordel você ouviu contado pela sua professora, contado por alguém da sua família, ou você leu lá na sua escola, você já leu, ouviu no livro didático, ou entra aí, não é, na internet, vocês podem ter acesso a vários cordéis. Então, eu gostaria, não é, de convidar vocês, se vocês conhecem alguma outra história na qual animais representam características humanas, se vocês conhecem alguma história, não é, que os animais representam características humanas, se sim, se vocês conhecem, então compartilha, não é? Seja um narrador, uma narradora dessa história na sua sala de aula, para o seu irmãozinho, irmãzinha. Olha, a professora hoje está meio enrolada. Não fiquem assim assustados, isso acontece. Então, pensa nisso, na importância da leitura, da contação de história. Se você gosta de ouvir história, então seja um contador de história, não é? Leve essa riqueza para as próximas gerações. E para levar essa riqueza para a próxima geração, você precisa começar hoje. Que tal começarmos hoje a sermos leitores assíduos? Porque amanhã a próxima geração que vem atrás de nós desfrutará dessa riqueza, não é? Ainda desfrutará dessa riqueza. Então, é necessário falar sobre isso hoje. Professora Vivi, nosso tempo voa aqui, né? Voa demais, rapidinho. Professora Adriana. Eu gostei muito desse cordel, eu gostei de duas coisas, particularmente. A primeira é que os animais têm profissão. Sim. Achei isso muito inusitado. A segunda é que eles casam. Pois é, Vivi. A gente tá complicando a vida dos animais, professora. Desse jeito. Verdade. Ó, o Sabino colocou aqui que o narrador participa do cordel que a gente leu, né? Então, assim, era personagem também. Ele estava ali contando a história, né, Sabino? As personagens, mais os animais que participavam, que faziam alguma coisa na história. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu me diverti muito, professora Adriana. Gosto muito de cordel, acho muito bonito. Sim. Né? Quando a gente lê, a gente consegue perceber a musicalidade muito forte na nossa terra, com muita oralidade. E a beleza na simplicidade, não é, professora? E arranjos lexicais e gramaticais que são completamente, às vezes, não tão encaixadinhos na gramática, né? Mas que tornam a leitura muito fluida, né? Muito boa. Eu fico por aqui, minha gente, me despeço, a gente se vê na próxima aula. Cheiro. Então é isso, pessoal, quando eu digo que a beleza na simplicidade é verdade. Então, na estrutura do cordel não vemos as vírgulas, né? Não estão muito organizados os textos, mas há uma beleza e há uma riqueza. Seja cordel, haikai e tantos outros textos literários, independente da sua estrutura, apenas leiam. Leiam e leiam. Então, deixo para vocês essa reflexão aí. Lembre-se, a leitura enriquece seu vocabulário. Então, é isso. Um beijo bem grande, tá? Um abraço bem forte em cada um de vocês. Agradeço a Gisela, não é? Que
tornou a nossa aula mais acessível, a professora Viviane, Billy e Dalila e Isabel, que está chegando aí com Cláudia para fazer aquela aula de ciência maravilhosa. Um beijão e até a próxima, pessoal. Tchau!